Several months later. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal DBA Onboarding. Eu sou o Caio Garcia, sou DBA SQL Server e criador da iniciativa DBA. Já fazia um tempo que eu não aparecia por aqui. Estava me recuperando ali de saúde, mas graças a Deus tudo certo. Estamos de volta para esse 2023 que vai ser incrível. E se o seu objetivo é em 2023 se tornar um DBA SQL Server Júnior, um administrador de banco de dados SQL Júnior, fique ligado aqui no canal, você vai ter muito conteúdo que vai te ajudar, eu tenho certeza, na sua jornada, na sua caminhada para conquistar o seu objetivo. E para começar com chave de ouro 2023, eu quero abordar um tema aqui muito bacana com você, que é sobre soft skills. Com certeza você já ouviu falar muito aí nos últimos meses sobre soft skills. Nós vamos falar um pouquinho sobre o que é isso e como que isso influencia o dia a dia de trabalho do DBA, o que você que quer ser um DBA SQL Júnior precisa fazer para estar preparado para as oportunidades nesse ano que se inicia. Mas antes da gente começar, se você é novo por aqui, aproveita para se inscrever no canal, ativar as notificações. Temos vídeos aqui todas as semanas sobre o tema banco de dados SQL e a carreira do DBA SQL Server. E se você já faz parte aqui da nossa comunidade, aproveita aí também para já deixar o seu like nesse vídeo e aproveita para deixar aqui embaixo nos comentários qual é a principal soft skill que você acredita que um DBA SQL Server precisa ter para ser um excelente profissional. Bom, para a gente começar, eu queria te explicar o que é a soft skill, né, que a gente escuta falar tanto hoje em dia. Com o passar do tempo, as empresas elas vão mudando o comportamento delas ali e principalmente na parte de recrutamento de novos profissionais. E aí começa a surgir alguns termos. E o mais recente aí que tem surgido é o tal do soft skill. Mas o que é isso, Caio? Nada mais são do que habilidades comportamentais. A gente sempre divide em duas categorias: as hard skills e as soft skills. As hard skills são as habilidades técnicas, então é o conhecimento técnico que um profissional tem sobre determinado assunto. Já as soft skills são comportamentais, são habilidades que você desenvolve na parte comportamental. Alguns exemplos simples para você entender: a parte de comunicação, gestão de tempo, foco, disciplina, trabalho em equipe, tudo isso é considerado soft skill. E uma maneira simples também de você conseguir entender de uma forma mais tranquila sobre soft skill é tudo aquilo que é difícil da gente mensurar. Vou dar um exemplo. Se você aprende tecnicamente sobre backups no SQL Server, você pode fazer um curso sobre backups e tirar um certificado que você aprendeu sobre aquele conteúdo técnico. Agora, dificilmente você vai ter um curso que vai te dar um certificado de trabalho em equipe, por exemplo, que comprove que você é uma pessoa que trabalha em equipe. É meio difícil de mensurar através de certificados, por exemplo, né? Então, quando a gente fala de soft skills, é aquilo que você consegue perceber na pessoa, né? Por isso é mais voltado à parte comportamental. E por que é importante? Pensa numa entrevista, né? Se você tem dois candidatos que têm conhecimentos muito similar ali sobre os assuntos necessários para determinada vaga, para um DBA SQL Júnior, por exemplo. O que vai destacar ou diferenciar um do outro? São, obviamente, as soft skills. Então, aquele que se comunica melhor, aquele que se porta melhor, aquele que consegue ser mais organizado. E como que você percebe isso? Através da conversa. Então, no momento da entrevista, a pessoa ali do outro lado que está te entrevistando para ser um DBA, por exemplo, ela está observando ali o seu comportamento, a forma como que você se coloca, né? Ela pode te dar alguns exemplos de situações, né? Para ver como que você se comportaria em determinada situação, onde você pode demonstrar, por exemplo, um trabalho em equipe, empatia com o próximo e por aí vai, beleza? Então pensa assim, ó, um profissional ele não é feito apenas da parte técnica, é um conjunto da parte técnica com o comportamental. A junção desses dois sendo bem trabalhado e você se desenvolvendo tanto tecnicamente quanto nessa parte de soft skills vão te tornar um profissional de destaque, vão te tornar um profissional melhor, beleza? Então os dois têm que andar sempre juntos. E aí nesse vídeo eu quero falar com você sobre duas soft skills que, na minha visão, como DBA há mais de 10 anos e convivendo com muitos profissionais da área, eu vejo que são extremamente necessários para quem quer ser um DBA SQL.
E aí a ideia é que você possa já entender sobre eles, aprender sobre eles, se desenvolver sobre essas soft skills, e aí quando pintar a oportunidade você vai estar preparado e vai conseguir destacar também no mercado de trabalho. A ideia é trazer sempre vídeos para vocês falando sobre uma soft skill específica para que você possa aprender sobre ela e se desenvolver. Mas eu trouxe duas nesse primeiro vídeo porque, de certa forma, elas acabam sendo interligadas. Uma acaba acompanhando a outra aí, então é importante que você entenda a relação também entre elas, que nada mais é do que o foco e a disciplina. Um DBA SQL ele precisa ser muito focado naquilo que ele faz e ele acaba precisando também ter muita disciplina na execução das tarefas no dia a dia de trabalho. Vamos começar aqui com o foco então. Quando a gente trabalha com banco de dados, pensa que o banco de dados ele é o coração da empresa, né? do cliente ali que você está atendendo. Então, o que ela tem, uma das coisas mais valiosas que ela tem são os seus dados, né? A gente costuma dizer que no meio do mundo de dados que o DBA ele é como se fosse um médico, né? Que cuida ali, um cardiologista, que cuida do coração da empresa, que são os dados que ela tem. Então, todas as vezes que você vai executar uma atividade, uma tarefa ali no ambiente de banco de dados, ainda mais quando a gente fala de um ambiente produtivo, né? Ou seja, é aquele ambiente onde qualquer falha, qualquer erro que acontecer pode gerar um problema ali para o seu cliente. Você precisa ter muito foco naquilo que você está fazendo. Principalmente por conta do home office, é muito fácil da gente se distrair com as coisas que estão acontecendo do nosso lado. Quem trabalha em casa, como eu, por exemplo, no meu caso, eu preciso fazer um esforço grande para conseguir manter o foco ali nas atividades que eu estou fazendo e não cometer nenhum erro. Quando a gente está numa empresa, mesmo fisicamente, isso também pode acontecer, porque você não fica sozinho trancado dentro de uma sala. Geralmente você está ali numa sala com outras pessoas, as pessoas conversam, falam ao telefone, existe barulho também e existem distrações. Mas principalmente para nós que estamos agora no home office, né, trabalhando de casa, é muito fácil, muito simples da gente acabar perdendo o foco ali, e aí é onde mora o problema, porque qualquer deslize acaba gerando ali, pode gerar um grande problema para o seu cliente na atividade que você está fazendo. Pensando nisso, é extremamente importante que você evite se sabotar, né? Então, às vezes você tem o celular próximo ali de você e aí ele toca alguma mensagem ou vibra ali um pouquinho, você já se distrai facilmente, acaba começando a olhar algumas mensagens. Outra coisa que é muito comum também de acontecer, você está ali focado numa atividade, prestando atenção, entendendo o que está acontecendo, e aí você tem alguma ferramenta de comunicação, como por exemplo o Microsoft Teams, ou o antigo Skype, qualquer um que seja, e aí começa a subir aquelas janelinhas no canto da tela, e aí você está prestando atenção aqui, e de repente você começa a olhar ali para a mensagem que está subindo, aí você começa a ler, e aí volta para o que você está fazendo, e volta ali de novo, isso acaba te distraindo, e você perde a linha de raciocínio, e perde o foco, a concentração ali naquilo que você está fazendo. Então você tem que evitar de se sabotar, né? Se você sabe que se subir uma janelinha, você vai olhar para lá e vai se desconcentrar do que você está fazendo, desativa as notificações ali daquela ferramenta, ou então avisa a sua equipe, olha, pessoal, estou focando aqui numa atividade, vou ficar aqui 20 minutos, 30 minutos focado nela, vou ficar incomunicável por esse tempo, porque eu preciso focar para entregar essa tarefa. Ou se vocês precisarem de alguma coisa, me liguem no celular, porque eu vou deixar as outras coisas aqui em off para que eu consiga focar nessa tarefa. Se for alguma coisa muito urgente, vai tocar o seu celular. E aí você sabe que é algo urgente, você para a atividade para atender. Assim você consegue focar, ter atenção, concentração naquilo que você está fazendo para que você não erre. É claro que isso passa por uma disciplina interna também, né? A gente geralmente precisa lutar contra essa falta de atenção naquilo que a gente está fazendo, né, que vai ajudar no nosso foco, na nossa concentração nas atividades que a gente tem para executar. Tem até um meme que rola pela internet aí, que a pessoa, por exemplo, está lendo um livro e atrás dela está uma tempestade, tudo caindo e ela está ali, plena, serena, né, lendo o livro dela, focada, concentrada. O mundo pode estar caindo lá fora, mas ela está focada ali naquela atividade. É mais ou menos assim que a gente tem que fazer, né? Principalmente quando a gente trabalha aí com a parte de banco de dados. Nenhuma profissão é legal que você erre, né? Que você cometa alguma falha. Mas quando a gente trabalha com banco de dados, o erro muitas vezes
ele é incomparável com outras situações, né? Porque você pode impactar muito a empresa ali, né? Dependendo da situação que acontecer no banco de dados dela. E isso é um exercício, você tem que trabalhar você mesmo para que você consiga se concentrar, né? Então, ao passo que você vai, por exemplo, criou uma rotina de estudos, você precisa focar ali nos seus estudos. Tira todas as distrações de perto, começa a se policiar com isso, a treinar isso, tirar todas essas coisas de perto e coloca na sua cabeça, né? Olha, eu preciso fazer isso. Eu vou focar 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos nessa tarefa. Aconteça o que acontecer, eu vou focar aqui e vou conseguir fazer essa tarefa dentro desse tempo que eu preciso. Você treinando isso, fazendo isso várias vezes, no começo não é fácil. Claro, todo começo é difícil. Mas você exercitando isso com frequência, você vai percebendo que a sua concentração vai aumentando porque você está treinando. Você está treinando, né, a sua cabeça a focar nas atividades que você precisa fazer. Uma outra vertente também do foco como soft skill está ligado a resultado. Então imagina que você recebe uma tarefa para executar e aquela tarefa tem os passos ali que você precisa fazer. Você começa a executar então esses passos e ali no meio das atividades que você está fazendo, você identifica um outro ponto ali no meio daquela atividade que está ligado com outro tema. E aí você desvia para começar a analisar esse outro problema, para depois voltar ali de novo para a sua atividade e finalizar ela. Isso é ruim, por quê? Você precisa entregar aquela atividade o mais rápido possível, com a maior qualidade possível. Então, quando você desvia ali para uma outra vertente, você está deixando de lado a entrega daquilo que pediram para você. Então, a gente precisa ter foco na entrega daquilo que está sendo solicitado. Se você, no meio do caminho, encontra alguma outra coisa que você quer analisar, que você precisa analisar, ou que direciona para algum outro tipo de problema, não tem problema nenhum você tomar nota disso, mas foca em terminar aquilo que foi pedido, e entregar com qualidade aquela atividade, e depois, no segundo momento, você segue essa segunda análise, essa segunda via que você teve ali, que você identificou dentro ali da sua tarefa. Então, muitas vezes a gente acaba se perdendo, né, de acordo ali com as atividades que a gente está fazendo e deixando de lado aquilo que foi pedido inicialmente. E aí a gente não entrega a tarefa, não tem o resultado esperado ou demora mais tempo do que deveria, porque a gente perdeu o foco. Então, eu recebi uma atividade, eu vou cumprir ela o mais rápido possível, com a maior qualidade possível. Depois, o que surgiu disso, eu analiso no segundo momento. Em resumo, entrega o que tem que entregar e depois eu vou investigar os outros pontos ali. Vamos para a segunda soft skill de hoje, então, que é a disciplina. E essa, na minha opinião, é uma das principais que você precisa ter para ser um DBA SQL. Você precisa de disciplina para seguir procedimentos, isso é muito importante no dia a dia. Você vai ter ali, geralmente, vários procedimentos já catalogados, documentados, que você precisa seguir. E vai por mim, não tente inventar a roda, porque é nesses momentos que acontecem as coisas erradas ali e você acaba gerando um problema. Se tem uma documentação, tem um procedimento criado, segue o procedimento. Mas nós já vamos falar mais sobre isso. O DBA precisa também de disciplina para estudar e para o crescimento profissional, né? Tanto da parte técnica quanto da parte comportamental, tanto aí da soft skills. Vamos começar aqui então pela parte dos procedimentos que eu falei inicialmente. Quando a gente faz parte de uma equipe de DBAs, né, é muito comum que os profissionais mais experientes, né, os DBAs seniors ali, e até alguns DBAs pleno, eles criem procedimentos para que eles possam ajudar as pessoas que estão na equipe também, que estão começando, ou novos membros ali que passam a fazer parte da equipe, a executar determinadas atividades sem que eles precisem, por exemplo, ficar toda hora ali abrindo uma sala para conversar com você, ou fisicamente estando do seu lado ali para te ensinar. É claro que todo um treinamento existe quando você começa a atuar dentro de uma equipe, mas geralmente é com procedimento. Você tem lá um local onde você consulta um procedimento e aí é um passo a passo, uma receita de bolo mesmo. Você vai seguir aquilo ali, vai executar e o procedimento vai dar certo, né? A atividade vai ser executada com sucesso. E por que isso é importante? Você ter disciplina para seguir os procedimentos. Porque é natural, às vezes, que a gente queira dar uma inventada, né? Fazer do nosso jeito, ou até mesmo tentar fazer de uma forma diferente. Não tem nada de errado nisso, tá? Uma das soft skills importantes também para o DBA é a criatividade, que nós vamos falar num outro vídeo mais para frente.
Mas o ponto aqui de seguir procedimentos, né, de ter essa disciplina, é que na maioria das vezes não tem muito mais o que inventar, né? Aquele procedimento já entrega aquilo que é necessário. Se você descobre uma forma melhor ou uma forma mais rápida de fazer, sem nenhum problema, você vai conversar com as pessoas ali ao seu redor e vai montar um novo procedimento em que outras pessoas vão seguir esse novo procedimento. Receitinha de bolo, execução certinho, então o DBA precisa ter essa disciplina para seguir os procedimentos e não inventar a roda e fazer rápido, bem feito e com o resultado esperado das atividades. Quando a gente fala aí sobre estudos, né, que daí já está também diretamente ligado ali a parte do desenvolvimento técnico e também do desenvolvimento da parte comportamental, é onde a gente precisa do foco. Tá vendo como eles dois se interligam? Quando você vai estudar, né, para se desenvolver ali, você precisa ter disciplina para conseguir se organizar e ter ali o seu momento de estudo, de aprendizado técnico e de aprendizado daquilo que você precisa. E dentro desse planejamento de estudos, dessa disciplina de estudos que você precisa ter para se desenvolver, você precisa focar para atingir o seu objetivo. E aí, qual que é a minha dica aqui nesse caso? A gente precisa se conhecer, né? Vou dar um exemplo aqui. Eu não funciono muito bem quando eu acordo muito cedo, né? Então eu tento às vezes me programar para fazer alguma coisa pela manhã. Não, eu vou ter disciplina, vou acordar cedo todo dia, meia horinha mais cedo para fazer tal coisa, ou 2 horinhas mais cedo para fazer tal atividade, uma atividade física, seja mesmo para estudar. Para mim não adianta, não funciona. Eu vou só me enganar, né? As coisas não vão acontecer. Então a gente precisa se conhecer primeiro, para daí sim montar um planejamento, por exemplo, de estudos para se desenvolver tecnicamente, e aí você vai encaixando, né, isso que você precisa dentro da sua rotina. Então, para mim, funciona melhor estudar de noite, seja depois do trabalho, ou seja depois das 10 da noite, porque daí já está mais silêncio, a maioria das pessoas já foram dormir, eu me sinto melhor nesse horário, enfim. Geralmente quem trabalha com TI gosta de dormir tarde, né? Então, às vezes a pessoa trabalha, funciona melhor depois das 10, e aí ela consegue encaixar ali o momento de estudo dela na parte da noite. Então, você precisa primeiro analisar, ninguém melhor do que você mesmo para se conhecer e se organizar, fazer o seu planejamento ali de estudos. E aí a questão da disciplina é, eu vou fazer isso, aconteça o que acontecer. É aquela luta constante, né, entre a vontade e a necessidade. Então, eu não tenho vontade de fazer, mas eu preciso fazer aquilo, porque é para o meu crescimento profissional, é para o meu crescimento de conhecimento técnico, vai ser importante para mim. Então, eu vou deixar todas as coisas que são menos importantes, menos prioridade na minha vida de lado, porque eu quero ter disciplina para cumprir esse objetivo, e aí eu vou focar naquele horário que eu determinei para estudar e conquistar o meu objetivo de uma vez por todas. Na área de TI, as coisas elas mudam muito rapidamente, a tecnologia está em constante evolução. Na área de banco de dados é assim também, né? Então a Microsoft, por exemplo, ela lançou esse ano o SQL Server 2022, uma enxurrada de novas funcionalidades que mesmo eu como um profissional há 10 anos na área, preciso aprender, preciso conhecer essas novas funcionalidades. E daqui a um tempo a Microsoft lança uma outra versão com mais coisas. Eu preciso continuar estudando, continuar aprendendo. Então isso é uma constante de um profissional da área de TI. Para o DBA não é diferente. Você precisa estar sempre ali com disciplina para estudar, para se manter atualizado e ser sempre um profissional de destaque. Porque ninguém quer ser mediano, ninguém quer ficar ali na média. A gente quer ser sempre um profissional de destaque, a gente quer dar o nosso melhor, quer fazer o nosso melhor. Na área de TI, a gente só vai conseguir isso se a gente tiver disciplina, se a gente tiver foco para continuar sempre aprendendo, sempre estudando, se organizando cada vez mais e crescendo como um profissional completo, não somente na parte técnica, como também na parte comportamental com as soft skills. E já que você ficou comigo aqui até agora, eu vou te trazer um bônus. Vou falar sobre a humildade. Essa aqui, na minha visão, é uma soft skill extremamente importante para qualquer profissional, independente da profissão, independente da área que você esteja atuando. Um profissional humilde é aquele que tem a capacidade de ajudar as pessoas que estão começando na área, né, quando você já atingiu ali um certo status dentro da sua área, ou já atingiu uma certa capacidade de conhecimento ali específica dentro da área que você está.
e você tem a humildade de ajudar outras pessoas que estão ali começando a sua jornada, começando a sua caminhada, que você também já passou por aquilo, né? Então, nada melhor do que você contar com a ajuda de pessoas mais experientes, que já passaram por aquilo que você está passando agora. Então, quando a gente é humilde, costumo dizer que acender a luz do próximo definitivamente não apaga a sua luz. Então, sabe aquela história de deixar subir para a cabeça ou não preciso fazer isso? Deixe isso de lado, né? Seja humilde, ajude as pessoas que estão ao seu redor, que precisam da sua ajuda. Em algum momento da sua vida você também precisou da ajuda de outras pessoas. E uma outra vertente da humildade é em relação às atividades para executar, né? Então, em determinado momento ali da sua carreira, você já pode estar num nível que você já é um pleno, já é um sênior, já até passou da sua fase ali de júnior, e aí você olha lá para uma ação que precisa ser feita, que é mais simplesinha, que é para um DBA júnior, para algum ali estagiário, e você simplesmente cruza os braços e fala, não vou fazer porque eu já sou pleno, já sou um sênior. Cara, você é um DBA, pensa nisso, você é um DBA. Você está lá para fazer o seu melhor, para entregar aquilo que o cliente precisa. Então, seja humilde, execute aquilo que precisa ser executado. É claro que existem os níveis justamente para isso, para cada um ali no seu quadrado executar suas atividades específicas, mas lembre que você é um profissional que precisa fazer um bom trabalho e não vai cair o seu braço se você executar uma atividade que é um pouquinho mais simples, porque você já está num nível superior ali de conhecimento na área de banco de dados. Saiba que tudo isso que eu falei aqui é muito importante para a sua carreira e se você começar desde já, agora que você está começando a sua jornada, a construir esse conhecimento, a se desenvolver nas soft skills também, com certeza você vai largar na frente ali das pessoas que estiverem no mercado, né? E você com certeza vai conseguir se destacar também para as oportunidades de trabalho. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.